Fala galera do Los Borrachos, está começando o quadro Zica do Zica, quadro que põe à frente duas lendas do tricolor sempre num duelo para nós decidirmos aqui quem foi o Zica do São Paulo. E nesse quadro de hoje não poderia ser menos do que isso, né? Dois craques de bola, meio-campistas completo do São Paulo. Trata-se de Toninho Cerezo e Mineiro. E hoje quem vai ter a honra de defender esses dois aqui é o Robinaldo e o Fabião Camisa Pesada. Então começo com você, Robinaldo. Vamos começar falando do Toninho Cerezo, vamos começar pelos mais velhos, vamos respeitar. Então, o que você tem para falar sobre o Toninho Cerezo no seu ponto de vista, na história dele pelo São Paulo? Primeiro, que saudade, né, cara? Nossa, Toninho Cerezo de Mineiro. Né? Agora nós temos Lisieiro, Luan e Nestor, cara. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Vamos focar em coisas boas. Cerezo, cara. O Cerezo, ele já chegou no São Paulo, já meio veterano, né? Tinha 37 anos. Isso. Veio da Sampdoria. Um craque, né? Um dos grandes craques da década de 80, né? E veio pro São Paulo. Ele chegou no time do São Paulo, um time já campeão, né? E ele só fortaleceu esse time. Ganhou Paulista, ganhou Libertadores de 93, né? Isso. E ganhou 2 Mundial, né? É um jogador completo. Supercopa, Recopa, né? Os mais importantes, né? Mas importante. Ele era aquele marcador, cara, que ele marcava, que ele roubava a bola, não fazia falta. Com classe, Com né? classe, entendeu? Com classe. Virava o jogo, o cara fazia lançamento. Ele era um meia que hoje no futebol mundial tem poucos. Acho que o Tony Kroos, talvez, entendeu? No Brasil não tem. Então foi um gênio da bola. Pena que chegou no São Paulo já meio veterano e jogou pouco, jogou 2 anos no São Paulo só, né? Depois brigou com o Tele Santana, que era 5, ele é bem amigo dele, né? E acabou indo pro Cruzeiro. Mas foi um dos grandes jogadores do São Paulo da década de 90, sem dúvida nenhuma. E você falou um fator importante, né? Roubava a bola com classe, né? Classe, o adversário não tinha nem a cara de pau de pedir falta, Não né? tinha, Porque era muito... E você, Fabião, o que tem pra falar aí desse cracaço de bola, lendário Toninho Cerezo? Graças a Deus, na época eu era bem jovem e lembrei muito da contratação do Antônio Carlos Cerezo, né? Um jogador, como o Robinaldo falou, veio no São Paulo aos 37 anos, a pedido do Tele Santana, né? Porque o Tele Santana era visível ali que ele já previa a saída do Raí, e ali ele ia ter um cara, como veio o Leonardo também, e o Cerezo veio nessa ideia, porque o Raí foi sair só depois da Libertadores de 93. Isso aí. Né? O Cerezo, ele era um jogador extremamente técnico, né? Era um jogador em que a técnica prevalecia sobre todas as coisas. Hoje, no mundo, na minha opinião, até discordo do Robinaldo sobre o Tony Kroos, no mundo não existe um jogador como o Cerezo. Não vai existir um jogador. O Cerezo hoje seria um meia de quase todos os times do Brasil e até mundial. Porque o Cerezo, além dele ser um volante, ainda ele era um cara que dava dinâmica do jogo. Né? E aí o detalhe, aparecia na pequena área e fazia gol. Quer dizer, eu estava vendo hoje, o Robinaldo me comentou, eu dei uma olhada por cima, o Cerezo ele tem 72 jogos no São Paulo, 7 gols. E os gols, a maioria dos gols dele, tudo gols decisivos. Gol na final do Paulista, gol na final do Mundial, gol em eliminação de Supercopa, quando eliminamos o Grêmio. Então aí você vê o tamanho do jogador, a importância do jogador. Gol em clássico. Então, olha, Cerezo, sorte de nós que vimos o Cerezo jogar. Você falou da técnica, né? Não basta querer, né? Tem que ter a técnica, tem que nascer com o dom, né? É um cara que nasceu abençoado para jogar futebol, né? Ele tinha técnica, Marcos, com raça, né? Isso. Injustiçadíssimo. 82, né? Porque culparam ele em 1982. Imagina hoje. Nossa meu Deus do céu. Hoje os caras voam pro Gerson, cara. O Cerezo era 30 vezes melhor que o Gerson. Mais rápido. É. Meu Deus do céu. E aí você imagina um time que já era campeão, que enfileirava troféu, e você acrescenta o Toninho Cerezo no time, né? Meu Deus do céu. Então tá certo. Certo. Vamos dar um pulo agora para 2005 e agora eu passo para você, Fabião. Você começa pelo Mineiro, esse meio-campista que chegou do São Caetano, já chegou com meia idade, digamos assim, né? Não chegou jovem ao São Paulo, mas com futebol de Gente grande. cara, né? Espetacular o futebol do Mineiro. Né? O Mineiro ele foi contratado pelo São Paulo e ele tinha sido campeão paulista, né, pelo São Caetano, e ele é contratado pelo São Paulo. Eu lembro que quando ele foi contratado, o Marcelo Portugal Gouveia, o grande presidente do São Paulo, para mim o segundo melhor presidente do São Paulo, no dia que ele foi anunciado ele e o Josué.
E ele dizia assim para a imprensa: vocês estão bajulando o time lá do outro lado da Marginal sem número e vocês não estão vendo aqui o esquadrão que eu estou montando. Grande Marcelo Portugal Gouveia. O Mineiro, ao oposto na minha opinião, ao oposto do Cerezo, era um jogador extremamente forte na marcação, era extremamente esforçado, entendeu? Mas assim, de uma categoria e de uma sorte que só as pessoas boas, eu tive o prazer de conhecer, merece. O Mineiro era o tipo do jogador que ele não aparece assim, como o Cerezo fazia, ditando, mas era o cara extremamente decisivo. A mesma coisa do Cerezo, o Mineiro, você vê que interessante, os dois têm gols em finais de Mundial. Então só isso você já vê o tamanho desses dois grandes jogadores. Ele tem mais gol de Mundial que o Palmeiras. Exato, o Palmeiras. É verdade, é uma boa colocação. Você falou que ninguém percebia o Mineiro em campo, acho que você só percebia quando ele não podia jogar, né? Aí você via a diferença que fazia. Exatamente, você vê que até nesse aspecto ele era desse jeito, você percebia quando ele não estava. O que eu estava querendo, até as características dele, é a questão. Eu lembro de um gol dele na Vila Belmiro, um jogo que eu fui, em que o São Paulo estava sendo meio que pressionado pelo Santos, só para ser rapidinho. E de repente, ele pega uma bola no meio campo, toca pro Lenilson, e o Pablo não consegue fazer. Bom, esquece. Mas aí o Lenilson pega, segura a bola, e ele vem correndo assim, e a defesa do Santos abre, porque vai marcar Dagoberto, a Luiz, vai marcar os caras. E aí rola pra ele, uma categoria assim, ele cutuca no cantinho, faz o gol, nós ganhamos de 1-0. O costume dele, né? Aparecer na área quando ninguém espera, né? Em 2006 ganhamos de 1-0 do Santos na Vila Belmiro. Vamos lá, Robinaldo, o que você tem pra falar, o seu ponto de vista aí do Mineiro, cara? Mineiro, ele tinha uma técnica invisível, né? Ele é que jogador assim que ele é muito voluntarioso, né? Tinha marcação forte dele. Oposto do Cerezo. O Cerezo era técnico e marcador. Ele era marcador, Mineiro era marcador, chegava mais na vontade, tinha velocidade, uma formiguinha, né? Sim. Marcava meia, marcava ponta, entendeu? É um jogador muito voluntarioso e não tão protagonista em relação ao ataque igual o Cerezo. Porém, cara, ele tinha uma participação em gols importantes igual o Cerezo. Era iluminado. Ele fez gol em clássico, ele fez gol em final de Mundial, ele fez gol contra o Internacional no Beira-Rio também, Fábio. O jogo estava 0-0 e o São Paulo precisava da vitória, ele fez o gol de fora da área. Importantíssimo, o Mineiro, humilde na dele, entendeu? Jogador muito importante do São Paulo, chegou em 2005, né? Foi campeão paulista, Libertadores e Mundial e ganhou o Brasileirão também em 2006. É humilde, pra mim, cara, é um dos grandes do São Paulo da década passada também foi o Mineiro. A briga ali é de cachorro grande, cara. Dois jogadores espetaculares. O Mineiro não tão técnico, mas se hoje jogasse no futebol brasileiro, também seria titular de seleção brasileira, na minha opinião. Você falou um fator importante, né? Um jogador quase que invisível, né? Invisível. Os gigantes do Liverpool, que o diga, não viram ele, né? Não viram. Ele Humilde demais, entendeu? Então, Mineirinho, agora, né, cara? Quietinho. Foi quietinho ali. Tá lá. Gaúcho. Gaúcho. Então vamos agora decidir quem é o Zica do quadro. E eu começo por você, Robinaldo. Você escolhe o seu Zica e faz a defesa dele. Vamos lá. Se não fosse considerar só a carreira, com todo respeito ao Mineiro, não vai dar para ele, porque o Cerezo foi campeão pelo Atlético Mineiro, foi campeão na Sampdoria, na Roma, ele foi titular da seleção brasileira da Copa do Mundo 82, que é a melhor seleção, que dizem, né? Melhor seleção. Dos últimos 20 anos do Brasil, dos últimos 50 anos do Brasil, aí foi a seleção, e ele é titular dessa seleção, entendeu? Então na carreira não dá pro Mineiro. No São Paulo, porém, há equilíbrio, e eu vou votar no Mineiro pelo seguinte: o Cerezo chega num esquadrão montado, feito pelo Tele Santana, pelo Raí, pelo Miller, e ele encaixa nesse time. O Mineiro, ele foi a peça importante desse esquadrão, que foi montado junto com ele, com o Rogério Ceni, mais experiente, com o Luizão, com o Amoroso, com o Josué, com o Fabão, com o Lugano. Então ele foi mais protagonista no elenco do São Paulo, entendeu? Então por isso a importância do Mineiro no São Paulo foi mais relevante do que a do Cerezo. Tá por certo. isso o Mineiro. Então Mineiro é o Zica do Zica para o Robinaldo. E você, Fabião, quem que é o Zica do Zica e o porquê? Vamos lá. O Cerezo tem um paulista, o Mineiro também tem. O Cerezo tem uma Libertadores, o Mineiro também tem. O Mineiro tem um Mundial, o Cerezo tem 2. Tem 2 mundiais, né? Para você ver qual é o tamanho do jogador, né? Eu fico com o Cerezo pelo conjunto da obra. Como conjunto da obra. O Cerezo, hoje, esses 2 jogadores, se eles estivessem jogando no São Paulo, eles se completariam. Nossa.
eles se completariam. Porque eles teriam a inteligência de, ó, vai você e fico eu. Exato. Vai você e eu fico eu. Então é uma coisa de louco. Além do que aquilo que eu disse, o Cerezo hoje, com 37 anos, jogaria de 10 em quase todos os... Eu tenho quase certeza. Talvez não jogaria em alguns times do Brasil, mas no 90% dos times ele jogaria. O Cerezo, para mim, foi um jogador espetacular no São Paulo. Ele chegou em setembro. Aí ele saiu em 94, depois do título da Recopa, porque ele brigou com o Tele, ele brigou com o Tele, e daí ele foi, igual o Robinaldo falou, foi pro Cruzeiro. Aí ele volta em 95, faz uns 2, 3 jogos ali, encerra a carreira, depois vai para os times menores assim, e encerra a carreira. Então eu fico com o Cerezo pelo conjunto da obra. Tá certo, Só então... para terminar uma coisinha, porque o Mineiro também, o Mineiro em 2006, no Brasileirão 2006, o Rogério foi o grande jogador do campeonato, Sim. mas o Mineiro foi de uma importância naquele Brasileirão 2006, ele fez gols importantes, entendeu? Esse contra o Santos, nós ganhamos de 1 a 0. Contra o Santos, contra o Internacional, então, cara, ele foi protagonista de um Brasileirão. Então por isso que eu vou no Mineiro, mas os dois são gigantes. É importante você falar isso aí, porque eu acho que esses dois jogadores jogariam... Outra vez, Marcos. Esses Não dois rola jogadores ramela, não jogaria só em qualquer time brasileiro, jogaria em qualquer time do mundo, né? Dois meio-campistas geniais, né? E coube a mim aqui a honra do desempate, mas é claro que você também pode votar, você pode dar sua opinião, contestar a decisão, né? Se você acha que vai ser o contrário, mas eu sempre vou preferir um jogador que com a bola no pé, ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais bola, né? Sim. Então o meu voto vai ser pro Cerezo por causa disso, tá? Zica do Zica. Mas não que o Mineiro tenha sido um jogador muito inferior. Eu acho que existe uma proximidade muito grande, só que o Toninho Cerezo um pouquinho mais bola no pé. Então o Zica do Zica hoje definido, Toninho Cerezo, e você dê o seu voto, você participe, conteste a nossa decisão se você achar que é o contrário, tá bom? Dê like, se inscreve no canal e participa com nós aí, beleza? Olha, tá vendo que vocês olham pra mim que eu tô feliz? Ó, esse quadro é da hora aí, ó. Aí a gente fica feliz. Agora, É bom quando falar é pós... disso, Exato, agora quando é pós-jogo, por isso que a gente fica com aquela cara de cu.